Mas você sabe o que é demência? Este é um termo genérico para quando as pessoas desenvolvem dificuldades com o raciocínio, julgamento e memória. A demência pode ser causada por várias doenças, sendo a mais comum a doença de Alzheimer, presente em aproximadamente 60 a 80% de todos os casos. E para entendermos melhor sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. Leonel Takada, que é neurologista do Hospital das Clínicas de São Paulo e membro da Academia Brasileira de Neurologia. Bom dia, Dr. Leonel. Bom dia, Cleide. Tudo bem? Graças a Deus estou bem. Muito obrigada por ter atendido o nosso pedido para esclarecer as dúvidas sobre esse caso tão importante. Claro. Doutor, explica melhor para a gente o que são as demências. Então, é mais ou menos o que você falou agora há pouco, né? Demência é quando uma pessoa perde as suas habilidades intelectuais por um motivo ou por outro, né? A doença de Alzheimer sendo a mais frequente. E por causa dessas perdas de habilidades intelectuais, ela deixa de fazer coisas como, por exemplo, conseguir fazer a declaração do imposto de renda, conseguir fazer compra sozinho ou sozinha, por esquecer de não conseguir mais lidar com listas de supermercado, ou esquecer de coisas, ou comprar coisas a mais, ou então aquela senhora, dona de casa que não consegue mais preparar uma refeição para sua família, porque ou esquece a receita, ou erra o tempero. Então, são diversas maneiras que a demência pode se manifestar. Além do Alzheimer, tem outra causa que pode acontecer para a pessoa ficar sem essas faculdades, né? Isso. A primeira causa, como você muito bem falou, 60% a 80% é a doença de Alzheimer, mas também a segunda causa é a demência vascular, a demência causada por isquemias ou no cérebro, ou grandes isquemias ou pequenas isquemias que vão acontecendo ao longo do tempo, né? E a terceira causa mais frequente, já responsável por cerca de 5 a 10% dos casos, é a demência com corpúsculos de Lewy, em que a pessoa tem manifestações do tipo alucinações visuais, ela tem uma flutuação dos sintomas, né? Uma hora ela está muito bem, outra hora ela está muito ruim. E também, claro, tem uma demência em que ela começa a se perder, tem dificuldade de orientação no espaço e na atenção e na organização, na capacidade de organização. Essas são as mais frequentes. Em pessoas mais jovens, a causa mais frequente de demência, além da doença de Alzheimer, é a demência frontotemporal, que é uma demência em que as pessoas desenvolvem alterações do comportamento, né? Como uma apatia, uma perda de uma vontade, perda da vontade de fazer as coisas, perda de vontade de trabalhar, por exemplo. Apresenta desinibição, como uma perda do freio social, né? Começa a fazer coisas e falar coisas que não deve público, começa a fazer atividades repetitivas, como checar se todas as portas estão trancadas, começa a querer comer muito doce. Então, essa é uma outra forma de demência, mas que pega pessoas, principalmente entre os 45 e 65 anos de idade. Ô, doutor, pede aí para esse seu colega que está aí do lado fazer... Fala com ele, eu estou falando. Ora essa. Tá. Não, já pararam. Desculpa. Puxar a orelha deles. Doutor, uma coisa que está acontecendo assim muito, todos os dias a gente ouve falar isso, que quem teve Covid está esquecendo muita coisa. Existe algum estudo que tem relação com isso? Covid e demência? Porque a gente está esquecendo, todo mundo está esquecendo. Eu esqueço. Doutor, sabe o que aconteceu comigo ontem? Eu estava lavando a louça e peguei o detergente e coloquei dentro da geladeira. Você acredita nisso? Eu acho que é consequência da Covid. Ou não? Ou tem algum estudo? O que o senhor fala sobre isso? A gente ainda sabe pouco, né? Sobre o que a Covid pode levar a médio e longo prazo, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que sequelas cognitivas elas são
relativamente frequentes, né? Então, principalmente na parte de atenção. Então, o que aconteceu com você, Cleide, provavelmente foi um problema de atenção, né? Você estava fazendo alguma coisa meio no automático e acabou colocando na geladeira uma coisa que não deveria, né? E também dificuldades no que a gente chama de funções executivas, né? Que é a capacidade de organização, gerenciamento do cérebro. Isso também é outro domínio que as pessoas com pós-Covid têm. Existe uma tendência a melhorar, né? Mas agora a gente não sabe exatamente quem é que desenvolve essa síndrome pós-Covid vai melhorar, quem é que vai ficar com sequelas, a gente não sabe exatamente qual o melhor tratamento, qual a melhor forma de lidar com essas pessoas. Então, ainda há muitas questões a serem respondidas sobre essas sequelas pós-Covid. Ok. Agora, uma pergunta, doutor. O Alzheimer, tem como prevenir? Tem como contornar para não chegar a isso ou não tem jeito? Tem. Não existem medicações que impeçam o desenvolvimento de doença de Alzheimer, mas tem coisas que podem ser feitas que atrasam o desenvolvimento dos sintomas, né? Como se manter intelectualmente ativo, como se manter socialmente ativo, fazer atividades físicas regulares, pelo menos 150 minutos por semana, controlar doenças como pressão alta, como diabetes, como colesterol alto, tratar de perda auditiva, se a pessoa tiver perda auditiva. Então, são várias coisas que podem ser feitas e que comprovadamente elas atrasam o início dos sintomas da doença. E quando instalada a doença, tem como ir freando para que a gente vai tendo uma qualidade de vida ou não? Essas medidas que eu falei agora há pouco também ajudam a fazer com que as coisas progridam mais lentamente. Existem também medicações que têm esse mesmo efeito, né, de fazer com que a piora seja mais lenta. Então, tratamento farmacológico e não farmacológico da doença de Alzheimer. Doutor, eu tendo uma pessoa em casa com Alzheimer, eu sendo uma cuidadora, eu também devo me cuidar, devo me tratar? Uma coisa que acontece muito com cuidadores é o estresse do cuidador, né? Porque cuidar de uma pessoa que tem doença de Alzheimer é extremamente cansativo e muitas vezes é só uma pessoa que cuida de uma pessoa com Alzheimer. Essa pessoa acaba sendo sobrecarregada, fica com sintomas de depressão, um estresse crônico, desenvolve dificuldade para dormir, né? Então, tudo isso pode contribuir para que a memória fique ruim, mas elas não contribuem para que a pessoa desenvolva a doença de Alzheimer. Tá, mas eu estou dizendo assim, se ela precisa de um tratamento, que eu digo de uma assistência terapêutica mesmo, porque como o senhor disse, é muito estressante, né? Agora, uma pergunta que eu quero fazer o que fazer se eu suspeitar de demência em relação a um ente querido? Quais são os sintomas que eu devo perceber para eu ficar mais ligada e correr para um médico para fazer um diagnóstico? Bom, como são vários tipos, os sintomas são diferentes, né? Então, mas, assim, se uma pessoa começar a ficar repetitiva, repetir uma história, dali a meia hora, repetir a mesma história de novo, como se não tivesse falado, né? Ligar várias vezes para alguém falando as mesmas coisas. Ter dificuldade com listas de compras, por exemplo, esquecer alguma lista de compras, esquecer de maneira constante de tomar medicação, ter dificuldade para fazer tarefas mais complexas, né? Como eu falei, a declaração do imposto de renda, por exemplo, ou lidar com a conta, né? O que precisa ser gasto, o que tem, o que vai sobrar, né? E outros sintomas do comportamento, né? Uma depressão de início tardio, alucinações visuais, né? Ver coisas que não existem,
comportamentos socialmente inadequados, né? Tudo isso são sintomas que podem indicar uma demência. Então, assim, se uma pessoa começa a falhar nas atividades que ela faz normalmente, se ela deixa de fazer coisas que faria normalmente, é um sinal de alarme para a demência. Doutor, e o diagnóstico, como ele é feito? Ele tem exames de imagem ou é clínico mesmo? Bom, o diagnóstico, ele primeiro se baseia na história clínica, né? A gente conversa com o paciente e conversa com algum familiar ou familiares. A gente faz uma avaliação cognitiva, né? A gente testa a memória, a gente testa a linguagem, testa as habilidades visoespaciais e depois a gente faz uma investigação para causas potencialmente reversíveis de demência, né? Disfunção na tireoide, disfunção nos rins, falta de vitamina B12, por exemplo, e diversas outras causas potencialmente reversíveis. E nessa investigação entra uma tomografia, uma ressonância, porque um tumor, um AVC, eles podem se manifestar como uma demência, e aí o tratamento é diferente de uma doença de Alzheimer, claro, né? Eu queria saber também do senhor como que está a evolução de medicamentos, tem alguma novidade, tem novidade de cirurgia, sei lá, alguma coisa, uma luz no final do túnel para esses pacientes? Infelizmente, o nosso campo ainda está falhando muito em termos de medicação, né? As medicações que existem atualmente para o tratamento, por exemplo, da doença de Alzheimer, elas foram lançadas nos anos 90, no início dos anos 2000. Né? Desde então, não tem nenhum tratamento novo. Isso não é por falta de tentar encontrar alguma medicação nova, né? Foram tentados mais de 100 medicações nesses últimos 20 anos e com um investimento muito grande, né? Mas, infelizmente, os tratamentos não deram certo. E não tem tratamento cirúrgico para a doença de Alzheimer. Vamos pedir ao Pai Eterno que ilumine aí a cabeça desse cientista para encontrar um medicamento para aliviar esse problema tão sério, né, que é Alzheimer. Exatamente. E está ficando comum. Só para terminar, doutor, o canabidiol tem ajudado essas pessoas? É verdade? Bom, tem poucos estudos, os estudos são com poucas pessoas, né? Então, não tem evidência clínica de que o canabidiol melhora a parte cognitiva. Pode, talvez, ajudar a parte comportamental, de tipo a ansiedade, o sono. Existe um pouquinho de evidência nessa área, mas são estudos muito, muito pequenos ainda e ainda precisa de outros estudos para que isso seja mais bem estabelecido. Ok, doutor, muito obrigada pela participação, ter dedicado um tempinho aqui para falar conosco, aqui na Rede Pai Eterno. Bênçãos do Pai Eterno para o senhor, para sua família, viu? Obrigado. Um abraço. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Tchau, muito obrigada. Tchau. Muito interessante esse assunto, né, gente?